Olá, meu nome é Mariana Medeiros, sou professora do Santa Mônica Centro Educacional e hoje eu vim conversar com os alunos da primeira série do ensino médio. Quem estiver com o livro aí, por favor, abre na página 29. Estou com o livro online com vocês e com o livro físico também, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 4, que ele fala sobre simbolismo e harmonia. Até esse capítulo a gente já falou sobre cores primárias, secundárias, terciárias, sobre suas combinações, tanto na vertente de luz quanto na vertente de cor. Aqui ele vai iniciar o capítulo 4 mostrando uma imagem do planeta Terra, onde ele começa com uma citação de um cosmonauta chamado Yuri Gagarin, que em 1961 ele viu a Terra e o que ele pôde dizer de bate-pronto foi de que a Terra era azul. Então, para a gente ter noção de como que, mesmo com todo conhecimento e adquirido para ele poder estar onde ele está, a primeira observação que ele fez em relação ao planeta Terra foi da cor, né? Então, a simbologia e a harmonia e a harmonia que a gente vai falar no capítulo 4 está relacionada às cores, à representatividade da cor, tá? Vou virar aqui a página para ir mostrando para vocês. Quando eu falo de simbologia das cores, ele dá aqui para vocês como exemplo... Vou aproximar. Ele dá aqui como exemplo para vocês a palavra relacionada à cor. Por exemplo, ele bota o perigo aqui com vermelho, que é uma cor que chama muita atenção, tá? A gente já viu que dentro do raio de cor, o vermelho é o que a gente enxerga primeiro. Pôs o preto como referência à palavra luto, o branco para a paz e o amarelo para a palavra atenção. Reparem como essas cores elas conseguem trazer mais força para o sentido dessa palavra, tá? Se luto tivesse de branco, não traria a mesma força que traz com fundo preto. O perigo, a mesma coisa, não ficaria tão... não chamaria tanta atenção se ele tivesse com fundo branco, por exemplo. Assim como a atenção, se tivesse com fundo preto, também não chamaria muita atenção das pessoas. Então, a gente tem a questão... a cor, ela é muito utilizada para você trazer mais força, tanto para uma palavra quanto para um objeto, tá? E... aqui no capítulo ele vai mostrar para vocês algumas cores através de exemplos de pinturas. Vou acompanhando aqui o livro para poder mostrar para vocês. A primeira imagem é o retrato do Felipe IV da Espanha. Uma tela, um óleo sobre tela de 1656 de Velázquez. Gente, o preto, ele não precisa necessariamente estar só relacionado com luto, mas ele pode trazer a questão da sobriedade, da imponência, da seriedade. Então, existem sensações e sentimentos que a gente pode atribuir para as cores que a gente vê. E os objetos, tipo a forma que está sendo utilizada essas cores, elas trazem mais força para as características desse objeto, tá? No caso aqui, é um retrato. Quando ele fala aqui sobre o branco, ele dá para vocês uma obra chamada Branco sobre Branco, de Malevich. Gente, essa obra ela está no Museu de Arte Moderna de Nova York, tá? Porque é pertinente de uma arte moderna essa questão de confrontar o que seria arte ou não. Se você reparar, eu consigo ver um quadrado em cima de um outro quadrado branco. Ao mesmo tempo que eu tenho a sobreposição do branco, eu tenho a ausência de cor, mas a sobreposição me traz os elementos que eu preciso para poder apreciar a questão do branco, tá? Lembrando que o branco representa na tinta, ele representa a ausência de cor, tá? E na luz ele representa a mistura das cores, tá? A presença de luz. Continuando aqui na página seguinte, ele vai dar uma pintura para vocês. Deixa eu tirar meu rosto, fica mais fácil. Chamado Guernica, de Pablo Picasso. Ele fez essa pintura em protesto em relação à Guerra Civil Espanhola, onde ele pôde ver que muitas pessoas vieram a morrer por conta dessa guerra. Se você reparar, gente, aqui eu tenho uma escala de cinza nessa tela. Tá? O cinza aqui ele foi utilizado para trazer
a sensação de morte, sabe? Como se eu não tivesse ar ali para respirar. Se você reparar nas imagens que estão sendo desenhadas, eu tenho desenhos de demônios. Olha aqui minha seta, tá? Pessoas suplicando, pessoas chorando com uma criança morta no chão, tá? Que eu tenho a representação desses demônios. E nada melhor do que para representar a ausência de vida é quando a gente consegue trabalhar com essas tonalidades de cinza, de preto, tá? E eu consigo trazer muito mais força para essa pintura do que se ela tivesse sido feita a cores, tá? Aqui, quando ele fala para vocês do amarelo, o amarelo está relacionado à nobreza, está relacionado à riqueza, fartura. Quando eu olho amarelo, quando eu relaciono com objeto, eu posso relacionar a ouro, tá? E aqui ele dá uma pintura para vocês de Giotto, chamado Beijo em Judas. Olha como essa capa dourada, ela é a que chama mais atenção dessa cena, tá? Como os elementos que estão em amarelo são os que chamam mais atenção, mesmo não estando em sua maioria, porque a sua maioria aqui é azul, né? Então tem toda uma questão simbológica. Aqui eu tenho uma instalação de Cildo Meirelles que se chama Desvio para o Vermelho. Gente, lembrando que instalação é quando nós temos um espaço liberado para o artista, para ele poder fazer intervenções com objetos, onde ele consiga expressar todo o sentimento dele, toda a ideia dele dentro daquele ambiente. Então, é uma arte em 3D e que ela acontece enquanto as pessoas podem caminhar e interagir com aquele local, tá? Ele fez esse desvio para o vermelho. Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Nesse parágrafo aqui de baixo. Ó. Na instalação de desvio para o vermelho, Cildo Meirelles evocava memórias dos tempos da ditadura militar. Então, ele faz uma arte de protesto e utiliza o vermelho, que é uma cor fugaz, que é uma cor que chama atenção, tanto para chamar atenção em relação a ele estar fazendo um protesto, quanto para fazer memória ao sangue que foi derramado nesse período, tá? Seguindo aqui, gente, ele vai começar a falar do azul aqui, mas eu vou mostrar para vocês na página seguinte. A representação do azul aqui, ele trouxe pra gente um azul mais escuro, como esse daqui do fundo, tá? O azul, ele traz a sensação de refresco, só que nesse tom aqui mais escuro, ele traz uma questão de sobriedade, de imponência, tá? Então, tem que ver também a relação com as nuances, tá? De tonais, de mais claro ou mais escuro, do mesmo tom, podem trazer outras sensações e outros sentimentos, tá? Outra coisa que tem que ficar muito clara para vocês é que nós temos as questões pessoais e culturais. Por exemplo, aqui no Brasil, quando as pessoas se casam, as mulheres utilizam geralmente vestidos brancos. É tradicional usar branco no casamento, ou então preto no velório. Pode ser que em outra parte do mundo o preto não seja utilizado para o velório, e muito menos o branco, e a mulher case, sei lá, vestida de vermelho, e tudo bem. E aí, quando você falar de vermelho para essa pessoa, ela não vai relacionar com sangue, ela não vai relacionar com perigo, ela vai relacionar com casamento. Então, tem a questão cultural também que tem que ser respeitada, da onde você está analisando do objeto ou do lugar que você está vendo. E tem também as questões pessoais. Às vezes, uma pessoa ela tem um contato... sei lá, ela é médica e quando você fala de vermelho com ela vai relacionar a sangue. E para mim, vermelho está relacionado ao amor. Então, a maioria das cores ela tem essa questão da ambiguidade. Tá? A ambiguidade é o quê? Quando eu tenho outros sentidos. E esses sentidos eles podem ser influenciados pelo objeto, tá? Que essa cor está sendo disposta, ou pela cultura de um povo, ou pela percepção pessoal de cada um, tá? Aqui, quando ele mostra o verde pra gente, ele dá uma placa de aviso de um aviso de trânsito, tá? O verde também ele é muito relacionado com questões ambientais, tá? Quando a gente pensa em meios rurais, quando a gente pensa em mata, a gente atrela muito ao verde, faz associação do verde. Então, quando a gente vê empresas que têm relação sei lá, com consumo consciente, relação com a natureza, geralmente eles têm o verde associado à sua marca, tá? Associado à sua logomarca.
Quando eu falo aqui de laranja, gente, o laranja, ele é um tom mais cítrico, então ele chama atenção como o vermelho chama, tá? E tem essa questão da vivacidade, do refresco, ok? Aqui ele dá um exemplo para vocês sobre o violeta. O violeta ele é uma cor considerada uma cor de espiritualidade, tá? Só que o que acontece aqui, gente, é que ele dá uma imagem para vocês de uma apresentação da família Addams, tá? De uma peça de teatro da família Addams. Reparem como o violeta aqui, ele não está sendo utilizado como algo espiritual, ele está sendo utilizado para trazer força para essa cena mais sombria, mais tenebrosa, tá? Então, a gente tem que ter ideia também do contexto que essa cor está sendo empregada, tá? E aí, quando ele fala aqui pra gente sobre a harmonia das cores, ele vai falar como é que a gente faz essas harmonias cromáticas, tá? Primeiro, ele vai dar uma escala de valores ou escala de cinza para vocês. Quando eu tenho uma harmonia que ela vai do meu tom mais claro até o meu tom mais escuro. Aqui, no caso, ele faz uma escala de cinza para vocês e a escala de cinza ele realmente vai do branco ao preto, tá? Outra coisa que ele mostra aqui para vocês são esses dois quadros. Gente, se você tiver a possibilidade de anular o fundo, você vai perceber que esse retângulo cinza tem o mesmo tom desse retângulo da sua esquerda. O fundo faz contraste de uma forma aqui que faz com que eles pareçam ter tonalidades diferentes, mas não tem. Então, se você puder fazer essa observação, puder tampar de alguma forma, para que vocês possam observar e ter certeza de que um tom de cinza é igual ao outro, é bem surpreendente como a combinação de cores faz esse jogo com o nosso olhar. Aqui, no computador, ou no celular, ou no tablet, depende de onde você esteja olhando, não é tão fugaz, não é tão vivo quanto no livro físico de vocês. Então, se vocês puderem observar essa diferença no livro, fica muito bom, fica muito legal. Quando ele fala aqui de harmonia monocromática, é quando eu tenho harmonia de apenas uma cor. E eu posso usar essa cor com diferentes luminosidades. Por exemplo, aqui ele está dando um exemplo para vocês com laranja. Eu tenho diferentes tonais aqui de laranja e consigo fazer essa harmonia com esses tonais, tá? Quando ele fala aqui para vocês de harmonia de cores complementares, ele dá para vocês aqui o círculo cromático, tá? Acompanhe o mouse, por favor. E ele mostra aqui pra gente, quando são cores complementares, são cores opostas ao círculo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma combinação de roupa onde eu vou usar o violeta, mas eu quero fazer uma combinação com cor complementar. Então, eu vou lá e vou ver qual é a minha cor oposta ao círculo cromático. É o amarelo. Geralmente, a combinação de cores complementares ela não fica tão aprazível aos olhos como com as cores análogas, tá? Aqui, ó. Cores análogas, gente, são as cores vizinhas. Por exemplo, eu decidi que eu vou usar laranja. Se eu fizer a minha paleta de cor dentro desse vermelho, dentro desse laranja amarelado aqui, eu vou ter uma combinação uniforme, tá? Quando eu falo aqui para vocês de harmonia triádica, é quando eu escolho uma cor do meu círculo cromático e traço duas perpendiculares equilibradas, tá vendo? Eu tenho o mesmo espaço entre elas. Eu poderia estar girando esse tripé e eu poderia fazer outras combinações com a harmonia triádica. Virando aqui a nossa página, ele vai mostrar para vocês harmonias de cores complementares e análogas, que foi o que a gente já viu, tá, gente? Que as cores complementares são as cores opostas e análogas são as que estão ao redor. O que eu preciso que vocês deem uma olhadinha e façam, galera? Eu preciso que vocês... Deixa eu tirar aqui o zoom. Eu preciso que vocês confiram se vocês fizeram todas as questões do capítulo 4. Preciso que vocês deem uma olhada no site para poder bater o gabarito, para poder corrigir o livro de vocês. E que vocês possam aproveitar esse momento de quarentena para trabalhar essa questão de autonomia, para que vocês consigam desenvolver as atividades sozinhos. E é isso, eu espero que tenha sido objetivo, que vocês tenham entendido com clareza. E até a próxima. Tchau, tchau.